já em dezembro, todo mundo aqui. A gente está feliz porque a gente está encerrando aí pelo menos a parte de palestra. Eu acabei de ver que está transmitindo, então não se preocupe. Mais uma vez, bom dia quem está no Facebook. E a gente está encerrando o programa de assessoramento da Escola de Talentos de 2021. Essa é a última palestra, uma palestra com tema escolhido pelas entidades assessoradas por nós. E a gente convidou para encerrar esse momento o professor, companheiro Rodrigo Silva Lima, mais carinhosamente conhecido como Rod, né, do coração. O tema escolhido foi os desafios para a proteção da infância e juventude no Brasil. É um tema muito importante para todos nós, um tema de pesquisa e de atuação do Rodrigo, que é assistente social, né? Já vou começar a apresentar, assistente social, doutor e mestre em serviço social pela UERJ, professor da UF, né? É coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Direitos Humanos, Infância e Juventude e Serviço Social. Tem larga experiência nesse tema, né? E assessoria aos conselhos tutelares, enfim, todos que passaram ou têm alguma vivência com o conselho tutelar certamente conhecem o Rodrigo, né? E vou encerrar como ele gosta de se apresentar como educador social, né? Educador social formado pela São Martinho. Eu também já passei pela São Martinho, na época estudante de serviço social. É uma escola realmente, e a gente que trabalha nessa área não deixa de ser educador nunca, né? Então, mais uma vez, bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por ter aceito o convite, meio que em cima da hora, né? A gente está muito feliz de encerrar esse ciclo com você. Você fica à vontade se quiser apresentar mais alguma coisa. Você tem em torno de 40 minutos a 1 hora, né, para você falar. E aí você decide se você quer falar primeiro e depois as pessoas perguntam, ou se as pessoas vão te interromper para ficar mais dinâmico, fica a seu critério, tá bom? Obrigada mais uma vez, a palavra está com você. Alessandra, obrigado pelo convite. Acho que a Escola de Talentos... Vocês estão me ouvindo bem? A Escola de Talentos está fazendo uma iniciativa que é muito importante para trabalhadoras e para trabalhadores que estão na área social, na educação, na assistência, na saúde, no sócio-jurídico, conselhos tutelares, enfim, todos os profissionais que estão envolvidos aí com o sistema de garantia de direitos, né, de crianças, adolescentes e jovens. Então, poder compartilhar esse momento de manhã com vocês, essa manhã de sábado, né, essa troca de saberes, para mim, é muito importante. Eu acho que a gente consegue, na verdade, fazer uma conversa bacana quando as pessoas têm mais tempo para poder elaborar. Então, acho que eu preferia, na verdade, assim, fazer não é longa, é uma exposição que está dividida em 3 momentos, e aí, depois da exposição, acho que a gente pode fazer novos diálogos, que eu acho que eu não vou conseguir dar conta de tudo, e nem tenho a pretensão disso, mas prefiro realmente que a gente possa depois criar novos diálogos para que essa conversa da manhã também tenha uma dimensão positiva, né? Alguns apontamentos teóricos, eles são muito importantes, principalmente para quem vive uma realidade tão dura, num contexto tão desigual como o nosso, né? E justamente a teoria, ela se faz como uma dimensão fundamental. No entanto, a teoria, ela alimenta, mas a gente não pode entender a teoria como algo descolado, né? Como se fosse a teoria e a prática como coisas diferentes. Teoria e prática formam uma unidade, que é uma unidade fundamental e que ela é esse retroalimento. Então, acredito que a gente tem a possibilidade de conversar de uma forma mais aprofundada, com mais calma, acho que é o final da exposição. Tá bom, pessoal? Ok, Rodrigo. Então, eu vou tirar só a minha imagem para ficar melhor, você falando, mas a gente está por aqui, tá? Tá. Então, como é que tá dividida a minha apresentação? Eu vou fazer uma breve exposição sobre a noção de Estado e a sua crítica, né? Vou falar um pouquinho do contexto do golpe, do ultraneoliberalismo, da pandemia no Brasil e, por último, falar dos desafios propriamente ditos, né? Para
da proteção da infância e da juventude no Brasil. Eu começo a minha apresentação lembrando, acho que duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? Que eu acho que quando a gente vai contextualizar e falar sobre criança e adolescente, a gente tem sempre que levar em consideração a primeira coisa, é a codificação da criança, do adolescente e do jovem, né? Que fazem parte da classe trabalhadora, principalmente segmentos pauperizados da classe trabalhadora, como existe uma visão coisificada, né? Eles são tratados muitas vezes como sub-humanos, subcidadãos, como uma sub-raça, principalmente aqueles como subalternizados, né? Principalmente a juventude periférica negra, que é tratada com tanta violência pelos aparatos repressivos do Estado. A infância, a adolescência, a juventude, ela é tratada de uma forma coisificada, mas quando a gente pensa na juventude, na infância, na adolescência e na juventude periféricas, pauperizadas da classe trabalhadora, em especial aquelas, né, negras, a gente percebe um processo de coisificação. São tratadas como coisas, como figuras diminutas, como menos importantes. A segunda questão, eu acho que, embora a gente trabalhe com a legislação, a gente precise defender os princípios constitucionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, que em 2023 vai completar 10 anos de existência. A gente também tem que atentar para os limites do ordenamento jurídico que propaga uma ideologia de igualdade numa realidade e num contexto profundamente desigual. O terceiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é sobre o conservadorismo, que é muito presente ainda no desenho das políticas sociais e na configuração das propostas de trabalho. A gente está sempre lá fazendo grupos, eu estou conversando com profissionais que fazem isso, os grupos reflexivos, que buscam, na verdade, alimentar algum tipo de esperança para crianças, adolescentes e jovens. E alimentar a esperança, ela, na verdade, não significa dizer que a gente não vai falar dessa realidade, porque muitas vezes a gente nem precisa falar de uma realidade que é dura, cruel e desigual, porque esses meninos e essas meninas eles já vivem uma realidade que é dura, cruel e desigual. Mas problematizar sobre isso é fundamental para que a gente não encontre soluções fáceis que são propagadas pelo senso comum, como se a eliminação física das pessoas fosse resolver o problema, como se o aprisionamento, o encarceramento em massa fosse resolver o problema, né? Ou como se o enrijecimento das leis, como se tornar leis mais punitivas, a gente fosse também resolver os problemas. Não é o problema e a gente tem que ter um diálogo muito fraterno, sincero, a gente tem que se preparar para fazer essa conversa com segmentos que vivem numa lógica de insegurança e que, de certa forma, terminam caindo nos discursos que são mais simplificados para tentar enfrentar determinados desafios e determinadas demandas na sociedade. Eu acho que a cultura adultocêntrica que reforça a construção de infâncias e adolescências subalternizadas, reforça uma lógica de perspectiva de poder e de um tratamento verticalizado, antidemocrático dos adultos em relação ao público infanto-juvenil. A questão das disputas em torno do fundo público, que enfraquece a consolidação de um Estado democratizante e que, de certa forma, e por último, né, uma interpretação liberal das famílias, como se as famílias fossem instâncias naturais de proteção social e como se elas sozinhas tivessem, na verdade, um superpoder, né, de garantir que todas as necessidades, carecimentos de crianças, adolescentes e jovens pudessem ser supridos. E isso termina reforçando muitas vezes não uma lógica de responsabilização e participação das famílias nos processos sociais e pedagógicos, mas um processo de culpabilização individual pela sua situação. Então, acho que são os elementos da minha apresentação que a gente sempre precisa levar em consideração quando a gente está falando de infâncias, adolescências e juventude. Logicamente, né, é impossível falar sobre isso sem falar, por exemplo, da estrutura que a gente teve no Brasil. O Brasil foi o último país independente a abolir a escravatura. E não considerar isso nas nossas análises históricas de certa forma, fechar os olhos para o fenômeno do racismo
que é algo presente e que, na minha concepção, falar dos desafios da proteção para a infância e juventude no Brasil, sem falar da necessidade de criar uma sociedade antirracista, antimachista, né? E que, de certa forma, a gente possa romper com um conjunto de opressões, para mim não faz sentido. Eu não consigo, na verdade, fazer essas conexões sem levar em consideração essa dimensão da questão racial no Brasil, né? Então, gente, o autor que eu uso para fazer a crítica ao Estado é o Mandel, no livro Capitalismo Tardio. Esse autor belga, né, que é uma das principais referências do marxismo contemporâneo, ele vai falar para a gente que o Estado é um instrumento de dominação de classe. E para quem ainda acredita na, na mistificação das ilusões, né, a gente geralmente acha que o Estado é para todos, né, que o Estado ele tem essa dimensão de ter um caráter universal para atendimento dos interesses, né, de todas as pessoas igualmente. Não. O Estado, na verdade, é um Estado que é um instrumento de dominação de classe e que ele existe para atendimento das necessidades das classes dominantes. E aí ele tem 3 funções específicas para o Mandel. A primeira função do Estado para o Mandel é garantir as condições gerais de produção. A segunda função do Estado seria reprimir as ameaças à produção. E a terceira função do Estado seria integrar as classes dominadas a uma determinada lógica formal. Gente, obrigada, tchau. Coisa de trabalho. Então, essas três funções, né, criar as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas, geralmente, pelas atividades privadas dos membros da classe dominante. É um primeiro. Isso daí é algo que a gente precisa discutir muito. Quando a gente pensa, por exemplo, a realidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela vem, na verdade, traduzindo determinados projetos, e eu acredito muito que a assistência social ela tem um papel fundamental na proteção social, mas muitas vezes a política de assistência social ela vem sendo tensionada, né, fazendo com que os profissionais dessa política atuem como polícia da família, como os profissionais dessa política atuem numa política de higienização, né, e que reforçam muito os ideais eugênicos que foram propagados ao longo da nossa história, né? A eugenia sendo entendida aí como a formação de boas gerações, com bastante aspas, né? E todo um processo de silenciamento, escamoteamento, higienização, que muitas vezes é retomado para a política de assistência. Nos últimos anos, os municipais eles reduziram os investimentos da política de assistência e aumentaram os investimentos na política de segurança pública, né? Os investimentos em guarda municipal, na política da segurança presente, né? Que é um projeto que nasce, né, com o pessoal da FEComércio e que faz aí essa parceria público-privada e que, de certa forma, escamoteia a redução drástica dos investimentos orçamentários na política de assistência social. Desde 2005, por exemplo, a gente já discute que a política de assistência social ela tem que ter pelo menos 5%, né, da arrecadação municipal. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, ao longo desses anos, vem reduzindo de tal forma que nos últimos anos chegou a 2%, né, do orçamento, um valor muito pequeno se a gente considera a dimensão da política assistencial no Rio de Janeiro. A gente vive uma defasagem enorme de profissionais, baixo. Eu já posso falar para vocês, desde 2017 já se falava em 500 profissionais de serviço social que deveriam estar sendo contratados para suprir demandas na Prefeitura do Rio de Janeiro e que provavelmente não vão ser contratados por meio de concurso público, né? Vão ser contratados por meio de parcerias, de contratos precarizados, e que vai criar, na verdade, uma fragmentação desses trabalhadores na política de assistência. Então, quando a gente pensa a questão dessa garantia, né, das condições de produção,
isso passa também pela maneira como as políticas estão organizadas. Porque o segundo aspecto que o Mandel traz para a gente fala de reprimir qualquer ameaça das classes dominadas, ou seja, né, qualquer tipo de ameaça a um modo de produção corrente. Né? E de que maneira que essa ameaça se faz? Por meio da presença do Exército, das forças militares, da polícia, do sistema judiciário e penitenciário. Então, isso serve para poder o quê? Impedir que haja qualquer tipo de rebelião ou algum tipo de transgressão da ordem, tanto dos trabalhadores como daqueles segmentos médios da sociedade. Isso também é um elemento que está dentro dessa lógica do Estado, e a gente vem observando, então, que a gente não pode pensar o Estado ou como proteção ou como coerção. Existe uma dimensão dialética que o Estado é proteção e coerção ao mesmo tempo. Né? E, então, o que fica muito forte nesses últimos anos é uma tendência de um fortalecimento do Poder Judiciário. Existe um fetiche no Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário ele fosse um poder que tivesse uma perspectiva diferente do Legislativo e do Executivo. Não. Executivo, Legislativo e Judiciário, eles estão separados formalmente, mas eles cumprem o mesmo papel. Eles cumprem o mesmo papel. Eles têm atribuições e competências que são diferentes, sim, mas em linhas gerais, as funções dessa divisão, elas levam, na verdade, para a manutenção, para fazer com que esse tipo de sociedade seja um tipo de sociedade que atenda aos interesses das classes dominantes. Mas conserta. Por causa lá fora. Ó, gente, aqui é a realidade, tá? As filhas aparecem de vez em quando. Gente, eu quero jogar tudo fora. Deixa eu falar. Só quero falar muito, cara. Fala. Deixa ela falar. Normal, Rodrigo. Deixa ela Oi! Normal, né? Somos todos trabalhadores, sábado é isso mesmo, tem problema. A dinâmica da pandemia, ela mistura o trabalho com o ambiente de casa, as crianças querem circular, as meninas querem circular. Então, vamos voltar. Então, dentro dessa lógica, o enrijecimento das leis, ou seja, essa sanha, né, esse discurso do ódio, essa forma de reduzir a maioridade penal, que está no projeto do atual governo federal, o aumento do tempo de internação de adolescentes em cumprimento de medida ou autores de auto infracional, a própria forma, né, de eliminação física, que é algo que é muito presente hoje, né? Os meninos e as meninas são tratados hoje, né, como figuras, na verdade, subhumanas, né, como uma sub-raça, como subcidadãos, de uma forma, né, subalternizada. Eu, por exemplo, fazer um parêntese, né, eu quero homenagear essa minha fala aqui em memória do Elias, aqui do Morro do Palácio, que foi executado na quarta-feira passada. Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui numa atividade do Palácio das Artes, que é uma atividade muito bacana dos moradores, de troca e de circulação de livros. Conheci ele no domingo e na quarta-feira ele foi executado. Trabalhador de 24 anos, que deixa uma filha. Então isso é algo que nos marca, isso é algo que deixa a nossa população com medo. Né? E a lógica da formação é uma lógica que deveria, na verdade, ter uma outra perspectiva. Então, eu acredito muito que defender uma maneira da gente pensar as formas de autoridade na sociedade é fundamental. A gente não vai acabar com a polícia militar. Né? Em todos os atos a gente fala, né? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. A população ainda não consegue se imaginar vivendo sem polícia, mas ela não precisa ter uma formação militarizada. Então, a desmilitarização e a discussão sobre formas de autoridade nos territórios, isso precisa ser retomado, né? Porque as pessoas, na verdade, estão trabalhando numa lógica que é profundamente individualista. E, de uma forma individualista, a gente não consegue encontrar soluções coletivas para enfrentar determinados desafios nas nossas comunidades. E aí, o que parece para a gente como mais fácil é uma intervenção forte e rígida do braço armado do Estado para resolver a questão
da insegurança, para resolver a questão da venda das drogas, e a gente vai trabalhando numa lógica não de pensar, por exemplo, o combate ao proibicionismo, a descriminalização, não, mas a gente vai criando mais repressão e mais medo para poder, na verdade, manter uma estrutura que é profundamente violenta e que, de certa forma, só vem trazendo prejuízo para os segmentos trabalhadores, principalmente os negros e negras, que vivem nas regiões mais pobres do nosso Estado. Sejam eles policiais, sejam eles com envolvimento em milícia, em tráfico de drogas e outras atividades. Mas é esse segmento empobrecido que vem morrendo numa guerra cotidiana. E muitas pessoas que são inocentes. E o estigma que existe dentro desses espaços também precisa ser algo combatido. E um terceiro aspecto que ele traz como característica é sobre integrar as classes dominadas e garantir que a ideologia da sociedade continue sendo a ideologia da classe dominante. Ou seja, para fazer com que as classes exploradas aceitem a sua própria exploração sem o exercício da repressão contra elas. Né? Então, a força hoje que o fenômeno religioso tem, ele pode ser capitaneado para lados diferentes. Ele pode servir, sim, para alimentar a alma, o espírito das pessoas que estão tão cansadas e que precisam, na verdade, que encontram na fé uma possibilidade de se reencontrar com Deus, com o transcendental, com os orixás, seja lá qual for a sua religião, mas que essas pessoas possam criar algum tipo de consciência sobre a sua condição de exploração dentro dessa sociedade. Mas existem outros caminhos que eles reforçam justamente os discursos dominantes. E eu fico falando, esse trabalho é ruim, mas pelo menos você não está desempregado, porque ruim com esse, pior sem esse. Né? As velhas discussões sobre Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou então o discurso sobre o inevitável, que tudo é inevitável, que nada é passível de mudança. E acho que o recado que a gente aprendeu é que nada deve parecer natural e nada deve parecer impossível de mudar. A luta coletiva pode mudar a vida, a organização das pessoas, o processo de tomada de consciência da nossa população, da nossa infância, da nossa adolescência, das nossas juventudes, né, que estão aí submetidas a uma lógica de precarização e exploração da força de trabalho. E aí a gente observa muitas vezes os jovens que trabalham, por exemplo, como entregadores, dizendo que, na verdade, não tem nenhum capitalista colocando a faca no seu pescoço para ele poder trabalhar como entregador de iFood. Quando, na verdade, esse é o discurso que as classes dominantes querem que eles façam. Ou seja, não pode um menino sofrer um acidente com um carro, ele cair, o lanche dele está no chão, chegar uma equipe para recolher o lanche e deixar um menino sem total proteção. Não dá para a gente achar que isso é normal, que o lanche de uma pessoa tem mais valor do que a vida de um menino que entrega. Totalmente desprotegido. Então, são os 3 aspectos que eu queria, na verdade, começar a falar para vocês sobre essa dimensão do Estado, da gente desmistificar, da gente não ter uma leitura romantizada do Estado, entender esse Estado como um Estado que tem esse papel, instrumento de dominação de classe, e que tem essas 3 funções: garantir as condições de produção, reprimir as ameaças à produção e integrar as classes dominadas. Então, o segundo aspecto que eu acho que é importante da minha fala, o segundo momento, é sobre o golpe, o ultraneoliberalismo e a pandemia no Brasil. Bem, o golpe jurídico, parlamentar, midiático que a gente teve e que levou à saída da presidenta Dilma Rousseff do poder e a chegada de Michel Temer, ela tinha o objetivo de, primeiro, contribuir para a ampliação das taxas de lucro dos setores dominantes por conta da crise de 2008 e reduzir os direitos sociais dos trabalhadores. Então, aquela PEC fatídica, né, a Emenda Constitucional 95 e todo o conjunto de mudanças do ponto de vista trabalhista e previdenciário, que supostamente deveriam ampliar postos de trabalho, precarizaram e reduziram os nossos direitos e as nossas garantias, que foram socialmente construídas e historicamente conquistadas.
Então, esse golpe é uma expressão conservadora da luta de classes. A gente não pode perder de vista a dimensão classista e a articulação do debate de classes com a infância e com a juventude. Então, é uma expressão da luta de classes e mostra, na verdade, a seletividade presente nos fenômenos de criminalização das diferenças, né? É uma derrota das forças progressistas, porque o que estava em jogo foi a construção de uma nova hegemonia que na verdade, aplacou, aí, como explica o professor Marcelo Braz, um golpe nas ilusões democráticas. O processo que foi capitaneado por grupos dominantes foi sustentado por parte do empresariado e da grande mídia e do judiciário, com significativa parcela dos segmentos mais abastados da classe trabalhadora, e alimentou uma onda conservadora que teve aí um impacto nefasto na nossa jovem e frágil democracia. Desde que Michel Temer assumiu a presidência, muitos direitos sociais passaram a sofrer um sistemático ataque. As conquistas constitucionais foram seriamente ameaçadas e a gente, na verdade, teve muitas perdas. E aquela política dele, de uma ponte para o futuro, na verdade, foi quase que um antecedente para uma ponte para a barbárie, porque eles querem colocar a maior parte dos trabalhadores numa lógica de medo e de tutela, porque do momento que a gente perde os nossos direitos trabalhistas e previdenciários, a gente fica sem poder de negociação, e sem poder de negociação, a gente se submete a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de salário, né? E isso, na verdade, vai ter impacto não somente para as gerações de hoje, mas também para as gerações futuras. Dentro desse conjunto, então, o que a gente observou? A redução da lógica dos direitos sociais, focalizados, e a lógica de uma focalização, o enfraquecimento do serviço público e dos servidores públicos, né, com a precarização das condições de trabalho, aumento de cobranças de produtividade. E olha só, produtividade é algo que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ser produtivo, mas o produtivismo não pode ser o elemento-chave que demarca as nossas relações nos espaços de trabalho, porque o produtivismo, na verdade, ele não leva em consideração um planejamento racional. E a gente, na verdade, muitas vezes termina compactuando com isso para assumir metas que são impossíveis de serem alcançadas só para a gente poder se manter num determinado trabalho. E acho que é muito importante que profissionais e gestores possam conversar sobre uma lógica de um planejamento que seja execuível, para que a gente não fique apresentando apenas números, mas para que a gente possa retomar uma lógica da qualidade do atendimento. A gente não pode atuar achando que é o próximo, sem entender quais são o conjunto quais são as especificações que essa população que chega para o atendimento traz, ou seja, quais são as dimensões do atendimento. Eles não podem ser tratados todos da mesma maneira, embora sejam eles pessoas da classe trabalhadora, pauperizadas muitas vezes, mas existem diferenças. Então, entender as particularidades, a singularidade, isso é algo que é fundamental no nosso atendimento. E que isso está se perdendo com essa lógica aligerada da busca por metas, pela quantidade e não pela qualidade do atendimento. E constrangimento que esses governos fizeram, um constrangimento moral aos segmentos que são considerados inimigos, né, com vistas ao silenciamento das divergências políticas. Se dentro das relações formais e trabalhistas, os trabalhadores que criticam o governo são colocados inimigos, para quem vive na favela, para quem vive nas regiões da Baixada, nas regiões periféricas, o Estado já elegeu esses segmentos como inimigo. E é ali que a gente tem a grande parte dos trabalhadores e das trabalhadoras, que se não acordam 4, 5, 6 horas da manhã e vão trabalhar, o Brasil para. E na pandemia, a gente teve a noção da importância das trabalhadoras e dos trabalhadores para fazer a economia girar. A economia não vai viver de especulação, de juros e de bolsa de valores, não. A economia precisa do trabalho vivo, de homens e mulheres. E aí, eu já entro com um debate sobre a família, que começou a ser muito ventilado desde Temer e até agora no governo Bolsonaro, e a gente tem que tentar recuperar o debate da família, trazer o debate da família para a esquerda, não deixar isso com uma pauta da direita. Da mesma maneira que a gente tem que discutir a questão da segurança e a questão
da autoridade, a gente tem que discutir também a pauta da família e não deixar essa pauta na mão dos segmentos conservadores, porque foi isso que aconteceu. Então, se os coaches e os influencers digitais começaram a fazer aquele discurso inócuo de que na crise são abertas oportunidades, é muito importante falar que as oportunidades que surgiram não foram para a classe trabalhadora, não foi para a esmagadora maioria da população. Só os bancos e os segmentos bilionários é que ganharam com essa pandemia. A população, os trabalhadores, os segmentos pauperizados só perderam. Perderam seus familiares, perderam seus postos de trabalho, perderam a sua qualidade de vida, perderam muita coisa. Então, a oportunidade não foi criada para todo mundo, não. Foi criada justamente para aqueles setores que mais lucram. E, contraditoriamente, eles precisam de uma mão de obra, e de uma mão de obra cada vez mais explorada e cada vez mais sem direitos. E a gente pode falar novamente sobre a experiência, né, dos transportes, como os Ubers, e também dos entregadores, né, que foram fundamentais nesse período aí de distanciamento físico, em que as pessoas precisaram, na verdade, evitar aglomeração e ficar mais um tempo nas suas casas. Dentro do conjunto de mudanças que a gente tem ainda, que vem na esfera do golpe, a gente teve um novo regime fiscal que congelou as despesas primárias de saúde e educação por 20 anos, com fortes impactos também na política de assistência social, né? A demora para a questão do auxílio emergencial, toda uma dificuldade de não levar em consideração o aparato da política de assistência que já existe em todos os municípios para pensar a questão do auxílio emergencial. Então, o governo protelou, o governo, na verdade, não utilizou do seu sistema e ele criou uma lógica por meio de aplicativos bancários de telefone. E aí eu pergunto para vocês, e quem não tem um aplicativo no telefone, como que acessa? Né? E quem não tem como acessar um aplicativo? Então, essa questão da gente garantir a cidadania e o acesso por meio de aplicativos de telefone é uma lógica que só reforça a perspectiva do consumismo de determinadas mercadorias e que contribui para a ampliação, para a reprodução ampliada do capital e das grandes empresas de telefonia. Né? Então, acho que isso é um elemento que também a gente tem que levar em consideração. Então, dentro dessa estrutura de golpe, de ultraneoliberalismo, de pandemia, a gente tem um elemento que eu acho que é importante sinalizar, que é sobre também a maneira como o trabalho infantil e o trabalho de adolescentes vem sendo, na verdade, utilizado. Vários autores vêm discutindo que esse trabalho ele não é fruto de uma maldade do pai e da mãe que quer explorar a força de trabalho do seu filho. As crianças e adolescentes eles são explorados por grandes indústrias que muitas vezes conseguem, na verdade, burlar a legislação e que tem nessa força de trabalho uma força de trabalho importante para a ampliação dos seus superlucros. Então, é uma tendência que existe na nossa sociedade e que, de certa forma, a gente precisa perceber que não é um descompasso ou algo que tem que ser lido com uma perspectiva de moralização dessas famílias. Mas a gente, na verdade, tem que perceber que muitas vezes é o Estado que não garante as condições materiais para que essas famílias garantam o sustento dos seus filhos. E aí, quando a gente inverte a lógica da nossa leitura, a gente consegue ter uma compreensão diferenciada e olhar para aquelas pessoas que muitas vezes nós trabalhamos, que nós atendemos, entendendo que eles fazem parte de uma mesma classe trabalhadora e que é muito mais precarizada do que a gente, e aí a gente cria uma perspectiva de solidariedade de classe para entender a maneira como essas pessoas vivem, e não de criar prerrogativas de colocar o dedo na ferida e culpabilizá-las por viverem nesse tipo de situação. Dentro desse conjunto de mudanças que a gente tem nesse período pandêmico, eu acho que tem uma questão que, para mim, é importante, que é sobre o trabalho com crianças e adolescentes e o Estatuto da Criança e Adolescente ao longo desses últimos anos.
Eu não vou falar sobre as mudanças que o Estatuto da Criança e do Adolescente passou nesses 30 anos. Algumas mudanças foram muito importantes. Mas eu queria falar, na verdade, sobre o papel profissional, né? E da gente, na verdade, conseguir fazer as leituras em relação a essas mudanças que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz e que vão colocar desafios enormes para a gente, né? Nesse trabalho, a gente precisa, muitas vezes, analisar as determinações do capitalismo e as condições de vida das famílias. E principalmente, a situação de vida das crianças e dos adolescentes. Só que as políticas públicas, elas na verdade, vivem elas vivem, na verdade, uma redução dos investimentos, um processo de precarização, e a gente precisa também fazer essa leitura quando a gente vai para o atendimento, né? E, então, acho que a gente precisa demonstrar também uma certa credibilidade no potencial das famílias. Sabe? Eu acho que muitas vezes a gente termina fazendo o olhar da família como a família fosse o olhar da não potencialidade. Mas eu acho que entender essas famílias como um espaço de potencialidade, né? E questionar o ambiente de desproteção social do Estado. Então, essas famílias que muitas vezes são desacreditadas, elas passam muitas vezes por um processo de destruição do poder familiar, sem serem ouvidas muitas vezes, né? Não se questiona, né, o quanto que essas famílias são desprotegidas e como elas têm dificuldade de acessar os bens e os recursos que são produzidos socialmente. Então, numa sociedade que cada vez mais reitera a lógica individualista no conjunto de relações, as famílias que são extremamente relevantes, né, dentro dessa sociedade, elas terminam reproduzindo alguns papéis. E dentro desses papéis, eu acho que é fundamental que a gente comece a investir na lógica da paternidade, recuperar o princípio da paternidade, a paternidade responsável, uma paternidade ativa, né? Porque eu acho que isso é algo que ficou... a gente discutiu muito a divisão sexual do trabalho, que eu acho que é importante continuar com essa discussão, mas agora retomar o papel da paternidade ativa, responsável, né? Para que homens que também têm seus filhos, que eles possam se perceber capazes de cuidar, capazes de criar os seus filhos, né? De entender que isso não é um papel exclusivamente feminino ou da mulher. Eu acho que isso também passa por uma composição, por uma forma da gente, na verdade, não ficar colocando o dedo na ferida e culpabilizando, mas acho que tentar trazer esses segmentos e tem muita gente se sensibilizando e querendo fazer isso, né? E acho que isso é algo que coloca aí no horizonte para a gente algum tipo de brecha para a gente poder atuar dentro desses segmentos da população que demonstram adesão a essa nova perspectiva que vem se consolidando aí na vida, né? E dessa importância da gente recuperar essa responsabilidade. E acho também que dentro das leis, né, que eu chamo de fetiche do judiciário, a gente vivenciou um processo de judicialização da questão social e que o poder judiciário hoje no estado do Rio de Janeiro também carece de profissionais e muitas vezes as determinações são determinações para os profissionais da saúde e da assistência fazerem pareceres e nesses pareceres contribuírem para produzir provas contra determinadas pessoas. E eu acho que isso é algo que precisa ser levado em consideração. E aí eu queria falar de uma mudança que a gente teve aí, que aconteceu no governo Temer, que foi a Lei 13.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente significativamente e que vai trabalhar aí com a construção de salas de escuta especializadas e depoimento especial. A gente precisa estar muito preparado para poder lidar com isso, né? E acho que isso daí vai se colocar para a gente como um dos nossos principais desafios, porque não tem nada pronto. A questão da escuta passa por uma dimensão da nossa entrevista, e nós, como profissionais, assistentes sociais, psicólogos, principalmente, em várias políticas, temos que disputar uma concepção, para que a gente não seja colocado no papel de produtores de prova para incriminar as pessoas e depois percebendo que essas crianças e adolescentes vão ficar completamente desprotegidas e sem tipo de acompanhamento nas unidades assistenciais, educacionais e de saúde. Então,
a gente precisa ter muita cautela, a gente precisa fazer um debate coletivo. Eu acho que das mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa é, na minha opinião, uma das mais preocupantes, porque ela poderia ter sido discutida de uma forma mais aprofundada com os conselhos, ela foi, de certa forma, aprovada muito rápido, e dentro dessa lógica de aprovação, a gente tem aí um grande desafio agora do ponto de vista do nosso exercício profissional. E é importante sinalizar, né, que, embora essa lei seja de autoria de uma parlamentar do campo progressista, ao criar um sistema de garantias, né, da criança e adolescente vítima ou testemunha da violência, percebe-se que o texto foi aprovado de uma maneira célere, com problemas em sua abordagem, sem debates com os aliados políticos, principalmente o Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Federal de Psicologia, e as controvérsias em torno do depoimento especial mostram, na verdade, o papel que está sendo dedicado ao Poder Judiciário. A gente já tinha tido uma mudança da Lei 12.009 de 2010, que traz um maior protagonismo do poder da autoridade judiciária e o enfraquecimento dos conselhos tutelares, principalmente com a questão do acolhimento institucional. Eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente ele surgiu para que a gente pudesse também criar uma outra lógica de atendimento, de entendimento e desjudicializar, ou seja, criar uma perspectiva de participação social e comunitária. E a Lei 12.010 de 2009 já foi o primeiro registro que mostra aí esse fetiche do judiciário. E a Lei 13.431 de 2017, ela vem, de certa forma, reforçar e trazer mais algumas responsabilidades, e essas responsabilidades agora passam a não ser mais apenas do Poder Judiciário, mas dão uma conotação mais punitiva e vigilante aos profissionais que estão na assistência, na educação e na saúde, e que podem, na verdade, sobrepor e subjugar o papel dessas políticas e o nosso papel, a nossa atribuição e a nossa função profissional nesses espaços. E, por fim, né, o governo Bolsonaro chega, né, com um discurso que é um discurso que reproduz um ataque ao Estatuto da Criança e Adolescente. Ele diz que essa lei ela tem que ser rasgada e jogada no lixo. No seu plano de governo, ele menciona, dentre outras coisas, um pacote de ações para reduzir o homicídio, e dentro desse pacote ele diz o seguinte: investir fortemente em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais, prender e deixar preso, acabar com a progressão de penas e saídas temporárias, reduzir a maioridade penal para 16 anos. Então, além do objetivo de reduzir a maioridade para 16 anos, também é falado sobre o aumento do tempo de internação. Gente, a adolescência é um período aí que vai dos 12 aos 18 anos de idade. Imagine vocês, os adolescentes que ficaram esses 2 anos de pandemia dentro de casa, sem interação, sem se relacionar com os colegas, sem ir na rua, né? Como que eles comprometeram significativamente uma fase que é fundamental na vida deles e delas. Então, quando a gente pensa essa fase da vida, o governo ele não está falando da minha filha, que é uma menina da classe média, eu sou um professor universitário, vivo num bairro. Ele está falando das meninas e dos meninos que vivem lá onde eu vivia, lá em Anchieta, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, aqui no Morro do Palácio, né, na favela do Aço. Ele está falando justamente das pessoas que vivem nesses espaços. Isso é uma perspectiva eugênica. E por isso que se fala muito em genocídio, porque o genocídio é uma forma de exterminar um determinado segmento, para fazer uma espécie de limpeza. É isso que forma, muitas vezes, que está no processo de adestramento das forças militares. E por isso que a gente tem que reiterar a lógica da desmilitarização, uma perspectiva diferente de formação. A gente tem que enfrentar essa conversa. Então, a gente viu que o atual governo ele fez um afrouxamento da legislação para promover a comercialização das armas de fogo, de munições, na emergência de uma situação alarmante de fome e insegurança alimentar, que, somada à suspensão da merenda escolar dos municípios, contribuiu para acirrar ainda mais as condições de vida
do público em questão, e na crítica contundente, né, às determinações ultraneoliberais, a gente, na verdade, percebe uma espécie, como o Felipe Delier, Juliana Fiuza fala de uma democracia blindada, né? O Jair Bolsonaro ele vem operando sucessivos atropelos políticos, comportamentos autoritários, carregados de deselegância, violências de múltiplas ordens, né? Retirou a máscara de uma criança num evento em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, sinalizou que as crianças e adolescentes não iam sofrer na pandemia, e a gente já está observando o fenômeno dos órfãos da pandemia. Quantas crianças e adolescentes perderam seus principais responsáveis, né, diante de mais de 600 mil mortos? Então, acho que a gente tem que entender, na verdade, que existe aí um projeto de governo. O Bolsonaro não é representante apenas do seu segmento político, militar. Esse discurso de ódio é um discurso que foi reforçado pelos setores dominantes. A classe dominante apoia esse tipo de governo em determinado momento, porque ele está fazendo um conjunto de mudanças que são mudanças que estão trazendo o aumento das taxas de lucro, que contribui aí para a acumulação do capital estrangeiro e nacional, que tem uma dimensão cada vez mais vampiresca e parasitária, né? Então, acho que dentro dessa configuração, né, eu queria já caminhar então para o final para a gente começar a falar um pouco dos desafios, né? Quais seriam aí os desafios, né, para a gente poder pensar um pouco a proteção da infância e da juventude no Brasil, né? A primeira questão que eu acho que eu queria falar dessa reflexão é que nós do serviço social a gente tem um projeto ético-político que, embora ele não esteja sistematizado assim num papel que a gente possa encontrar o que é, não, mas que ele na verdade é um conjunto de documentos, legislações que diz respeito às diretrizes curriculares da nossa formação, a defesa de determinadas legislações como o SUS, como o SUAS, como o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ele reúne sujeitos políticos diversos, uma concepção alicerçada em 11 princípios éticos que estão lá no nosso Código de Ética, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco essa dimensão da produção, mas uma produção que não seja nossa, sabe? Eu acho que os profissionais que trabalham com crianças, adolescentes e jovens precisam produzir mais, precisam se aproximar mais da universidade para sistematizar conhecimento. Eu acho que isso também é algo fundamental no nosso dia. Isso pode reanimar os profissionais, que os profissionais eles estão muito desgastados, desmotivados. Esse período pandêmico é um contexto muito adverso, né? E a gente recuperar um discurso em que a gente seja realista, mas que a gente possa ser um esperançoso, né, do ponto de vista das nossas ações, é algo que exige muita criatividade e muito trabalho coletivo da gente, né? Então, o primeiro, na verdade, desafio é lutar para a manutenção das conquistas sociais dos direitos humanos e da concepção de seguridade social. A seguridade social ela foi fragmentada e a gente não pode deixar ela continuar sendo fatiada, tratada de uma forma estanque, né? Como se a assistência e a saúde não dialogassem, como se a assistência e a previdência não dialogassem, como se previdência e saúde não dialogassem. É um sistema que envolve as três políticas e a gente tem que tentar, na verdade, pressionar os governos e nas próximas eleições, principalmente, para que isso seja garantido e que isso seja recuperado, inclusive, nos municípios, né? Disputar o orçamento, né? Disputar o orçamento por lugar da criança, do adolescente e do jovem também é no orçamento, né? Então, pressionar o chefe do Poder Executivo a destinar recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância, adolescência e juventude, né? E garantir na arquitetura orçamentária a criação do OCA, do Orçamento Criança e Adolescente. Um outro desafio, debater nas relações familiares, nas políticas sociais, nas escolas, a necessidade da ruptura com a cultura adultocêntrica. O adultocentrismo está ancorado numa espécie de consentimento social que é entranhado na cultura familiar brasileira e que é reiterado por práticas covardes de um processo de acumulação primitiva, do cristianismo, da escravização e do patriarcado, e que permitem ações violentas de homens e mulheres ao tratar crianças e adolescentes, muitas vezes vistas como objetos de medidas e não como sujeitos. Estabelecimento de uma educação não violenta,
esse é um dos grandes desafios que nós temos dentro dessa mesma conversa, né? É muito importante como uma estratégia profissional para prevenir violências e democratizar informações. Muitas vezes as famílias batem nos seus filhos, agridem, não é porque elas sejam essencialmente mais, que elas já tragam uma índole má, mas é que muitas vezes essas famílias não têm recurso, não têm rede, elas estão sozinhas. Por isso que é necessário aquilombar-se, né? Acho que essa lógica da família nuclear burguesa ela surgiu para acabar com uma perspectiva de acolhimento e de trabalho coletivo que era feita nos quilombos. Então, a gente substituiu uma visão totalmente eurocêntrica e privatizou os cuidados sob os domínios de uma instituição que é extremamente pequena, né? Então, o pai, mãe, filho ali, tio, avó, tem uma responsabilidade e dentro da tradição africana é necessário, na verdade, uma tribo, é necessário, na verdade, muita gente, uma comunidade inteira para cuidar de uma criança e de um adolescente. Não pode ser uma responsabilidade única, exclusiva e privatizada na unidade familiar, né? Existe também um conjunto de conflitos que vivem, na verdade, esses familiares, pais, mães e filhos, e que, de certa forma, os profissionais precisam enfrentar. A gente precisa também se perguntar, se fazer esse questionamento a todo momento, porque é algo difícil da gente, na verdade, discutir. Porque só quem cuida, só quem está ali do dia a dia com seu filho sabe a dor e a delícia que é o processo educativo. Só essas pessoas sabem onde o calo aperta. Mas se a gente tem a possibilidade de construir estratégias não violentas para a educação, eu acho que isso, de certa forma, pode ter um efeito muito positivo em curto, médio e longo prazo. Outro desafio que eu acho que é importante é denunciar as práticas invisíveis de segmentos organizados da sociedade civil com vistas a ocupar determinados espaços, tanto nos conselhos de direito como nos conselhos tutelares. Então, se por um lado nós temos hoje lideranças comunitárias, professores, militantes, que são históricos, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro a eleição da Patrícia Félix, o processo de escolha da Patrícia Félix, que é uma educadora social da São Martinho, que tem uma grande influência aqui no centro, na Zona Sul, mas também na Zona Oeste, né? Então, ela foi a mais votada. Isso mostra que as pessoas estão entendendo o papel importante, o papel sujeito político dos conselhos tutelares, e é importante que a gente possa fazer movimentos para valorizar as boas experiências que existem nesses espaços, porque existem. Mas a gente termina muitas vezes focando na lacuna e nos problemas. E aí a gente termina estigmatizando e criando uma relação não de aproximação, mas uma relação de afastamento. Os conselhos tutelares são espaços fundamentais que surgiu com o ECA, que a gente precisa defender o conselho tutelar. E defender o conselho tutelar não significa compactuar com determinadas práticas questionáveis por parte de alguns e algumas conselheiros e conselheiras, né, que, de certa forma, a gente precisa fortalecer o processo de formação continuada dos municípios. E muitas vezes os municípios não estão prestando isso de uma forma sistematizada. Então, o que alguns grupos também estão fazendo? Né? Eles estão tentando disputar esses espaços institucionais ao lado de grupos armados, setores intolerantes e reacionários, e se aproximando também de determinadas religiões, com o objetivo de quê? Adotar práticas assistencialistas e clientelistas para alavancar candidaturas de vereadores e deputados, assegurar o predomínio de grupos armados em determinadas regiões pauperizadas, alegando, na verdade, aquele discurso, né, de manutenção da ordem, entre aspas, tentam organizar segmentos religiosos para combater a concepção de Estado laico e a suposta ideologia de gênero, e, com isso, implantar formatos implícitos e explícitos de evangelização, dificultar propositalmente o entendimento e o papel dos conselheiros tutelares, efetuando uma confusão e o progressivo enfraquecimento da função protetiva do conselho, bem como a interposição de obstáculos, né, para a garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes. E também tentam culpabilizar individualmente as famílias. Falam tanto em defesa das famílias, mas o seu discurso, na verdade, não é de defesa das famílias, porque defender as famílias, por exemplo, é defender uma jornada de trabalho de 30 horas, para que as famílias possam ter mais tempo de convivência com seus filhos.
que não dá para uma cidade como o Rio de Janeiro a pessoa ficar 2 horas no transporte público e trabalhar 44 horas por semana. Defender a família significa defender que o governo retome os investimentos mínimos para a política de assistência, de saúde e de educação. 5%, 18% e 25%. Mas isso não vem acontecendo. Né? Outro desafio, construir argumentos coletivos para enfrentar as polêmicas acerca da redução da maioridade penal. As propostas eugênicas dos parlamentares são atravessadas por preconceitos que visam enrijecer a lei, ampliar os mecanismos de controle e o tempo de internação. Todavia, é necessário situar como essas ideias se complementam à eliminação física de crianças e adolescentes negros e pobres da classe trabalhadora. A gente vive dados e momentos reais de uma violência perturbadora no cotidiano, mas só quem está lá na favela é que vive isso de uma maneira mais forte. Aconteceu recentemente na Maré, está acontecendo aqui nos morros de Niterói, aconteceu recentemente no Salgueiro, Jacarezinho, e a gente precisa, na verdade, denunciar, mas a gente precisa, em algum momento, pensar que projeto de sociedade que a gente defende. A gente vai continuar com governos que, na verdade, tratam essa população como se essa população pudesse ser eliminada, como se fosse descartável, como se fosse mais apenas um número na estatística. Acho que essa problematização é importante para a gente fazer. Né? E, por fim, para a gente poder falar um pouquinho da questão da juventude, eu acho que eu queria, na verdade, terminar trazendo alguns aspectos sobre a juventude especificamente. Tem uma tese de um colega aqui, que é do NUC, que é do professor Fábio Simos, que foi defendida na UERJ, que traz uma problematização muito pertinente sobre a questão da tortura. Não dá para gente que viveu, né, na cultura do açoite nas senzalas, que viveu na cultura da violência para a resolução dos conflitos, ainda perceber que a gente está vivendo em 2021. Eu tenho 46 anos de idade, eu achava que em 2021 a gente ia ter carro voando, que nem nos Jetsons. E a gente ainda tem prática de tortura e gente morando em região sem infraestrutura, com esgoto a céu aberto. A gente está vivendo aí uma opressão dos segmentos indígenas, um processo de desmatamento, né? Um processo que, de certa forma, que vem eliminando a natureza e que isso compromete a sobrevivência na Terra, no mundo, nesse país. Então, isso também se coloca como um grande desafio. O desafio da gente, na verdade, começar a fazer um debate que pense na questão do meio ambiente e do processo, na verdade, de destruição ambiental que a gente está vivendo hoje no nosso país e, consequentemente, das comunidades ribeirinhas, dos indígenas, dos quilombolas. Isso é importante, que mesmo que a gente não vivencie essa realidade, ter empatia e identidade com esse tipo de pauta é fundamental na luta pelos direitos humanos e para a gente formar uma juventude que tenha um outro tipo de consciência, né, social. E, por fim, 2 aspectos que eu queria falar sobre a uberização da juventude periférica e as juventudes e a relação com a segurança e as políticas públicas. Além do Fábio Simas, que discute a questão da tortura, eu vou falar para vocês de uma autora chamada Ludmila Abílio e do Giovanni Scherer. Eles fazem umas produções muito interessantes, discutindo que, na verdade, nesses últimos anos, principalmente nesse contexto pandêmico, as cidades brasileiras passaram a contar com um exército de meninos e meninas em bicicletas, motos, são os intrigadores, na verdade, por aplicativos. Né? Em alguns lugares chamam eles de bike boys. Eles desempenham uma atividade extremamente cansativa, às vezes 12, 13, 14 horas pedalando e trabalhando, sem qualquer tipo de proteção. E ela nasce tipicamente periférica, juvenil e negra. Né? Esses trabalhadores, eles vão dando uma visibilidade muito grande a um drama e que muitas vezes nós não sabemos como lidar, porque a estratégia que foi criada por capital foi uma estratégia para que ele totalmente se desobrigasse e ele dissesse o seguinte: olha só, eles são livres para aderir aos nossos aplicativos. E aí, no momento que a gente garante a liberdade, e liberdade é quando você tem escolha. Quando uma criança, um adolescente, um jovem não tem escolha, ele termina indo para aquilo que tem.
E por isso que, muitas vezes, da mesma maneira que uns vão vender a sua força de trabalho pedalando 12, 14 horas de idade, muitas vezes, vão estar trabalhando e sendo explorados no seu trabalho infantil. Porque o trabalho no tráfico é trabalho infantil, é tratado como crime por grande parte dos juízes. Mas isso também é um grande desafio. Como que a gente começa a falar que o tráfico de drogas é a exploração do trabalho infantil e não um crime que essa criança, esse adolescente cumpre, né? E o texto do Giovanni, né? O texto do Giovanni, eu acho que é um texto muito bom, porque ele vai falar sobre um caleidoscópio da insegurança e os reflexos na sociedade capitalista. Ele traz todo um debate entre juventude, classe social e política. A gente não pode perder de vista. Lá atrás, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua falava muito sobre a necessidade da gente fortalecer uma concepção de formação de novos quadros. A gente tem que retomar isso nos nossos trabalhos, e que bom que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar essa troca de ideias nessa manhã de sábado com vocês. Por quê? Porque é a possibilidade que a gente tem de mobilizar categorias do ponto de vista teórico, mas de fazer com que isso tenha efetivamente uma dimensão prática no cotidiano, né? Então, a gente vive em tempos de uma irracionalidade que muitas vezes trata a juventude, juventude Z, juventude Y, e não pensa nos verdadeiros dilemas que essa juventude vive, como a repressão à sexualidade, como a repressão à identidade sexual, ou seja, a saúde reprodutiva das adolescentes, que precisam ser acolhidas e são perseguidas, são chamadas de criminosas por grupos de reacionários, né, vítimas de estupro, e que a gente não pode compactuar com isso. Então, gente, os desafios, em linhas gerais, são esses. A gente tem que, na verdade, ter uma atenção muito grande à maneira como, na verdade, vai ser conduzido o papel político, fortalecer os espaços coletivos, criar conselhos, né? Eu acho que essa lógica de quilombo, aqui em Niterói tem agora um quilombo Chicamanipongo, que é um espaço de acolhimento, de afeto, de cura, de jovens, adolescentes, negros, trans, gays, lésbicas, de todos os segmentos, em que eles vão poder ter acesso a um Wi-Fi, para poder acessar a internet, para poder estudar, um ambiente bacana, um ambiente de acolhedor. Eu acho que quando a gente começa a fazer essas atividades coletivas, a trazer a juventude, a ouvir seus poemas, a ouvir suas rimas, ouvir suas danças, né? Garantir canal de voz para que essa infância, essa adolescência, essa juventude possa se expressar de várias formas e fazer uma conexão com a classe social, com a sua raça, com a sua cor, com o seu território, mas fundamentalmente com o seu papel político. Aí a gente consegue, na verdade, romper com aquela visão de senso comum que diz que o jovem não pode ser levado a sério. Eu termino com uma música muito bonita do Beto Guedes, Sol de Primavera, em que tem um trechinho que ela diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Obrigado, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Olha, que delícia, né? Que delícia essa manhã de poder te ouvir, né? Você trouxe elementos para nós, elementos teóricos, mas elementos assim conjunturais. Às vezes a gente está no cotidiano, né? Da execução, seja os profissionais como os gestores, e a gente fica encoberto e não consegue às vezes enxergar. E é preciso parar. Espera, deixa eu analisar, porque é importante a gente entender que mundo é esse, o que a gente está vivendo e de que maneira impacta, né, o trabalho das instituições. Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade. Quero aproveitar e pedir desculpas ao pessoal do YouTube, do Facebook. Eu não estou conseguindo acessar o chat lá, mas a gente vai fazer o debate por aqui. Se, porventura, alguém que esteja lá, sua pergunta não foi contemplada, vou combinar aqui, não sei se o Rodrigo pode, se acontecer isso, a gente te manda a pergunta, pode ser? E aí não deixa de contemplar o pessoal do Facebook. Aqui eu tenho 3 perguntas, né? Mas aqui no nosso chat eu estou vendo aqui pelo menos 2. Eu vou ler, vamos fazer 2 blocos? 2 não, vamos fazer 3 blocos. Eu vou ler as perguntas aqui que já estão no chat, se responde. E depois, se alguém quiser falar, né, depois dessas respostas, sem ser no chat, vai ter oportunidade, depois eu encerro com as perguntas. Pode ser assim, Rodrigo? Então, aqui no chat, a gente tem aqui
da Gracione a seguinte questão. Professor Rodrigo, o que você acha da inserção de crianças em famílias acolhedoras? Podem trazer mais benefícios ou prejuízos às crianças, uma vez que vínculos podem ser rompidos? É uma primeira pergunta. Tem uma pergunta acima, também da Gracione. Professor Rodrigo, sabemos que existe uma cultura e uma tradição histórica de institucionalização de crianças no Brasil. Hoje, apesar do acolhimento ser uma medida excepcional e provisória, sabemos que as crianças passam muito tempo nessas instituições. Quais são as alternativas para enfrentar esta situação? Eu acho que tem mais uma, né? Além das pessoas falarem que está maravilhoso, deixa eu ver. Enfim, não, só realmente as pessoas falando que muito bom, das inquietações e tal. Então, são duas perguntas, você responde essas duas, depois, se alguém quiser perguntar ao vivo, pergunta, e depois eu encerro, tá bom? Você pode responder se quiser. Você conseguiu me ouvir, Rodrigo? Consegui. Deu uma travadinha para mim, mas eu consegui. Você quer que eu repita as perguntas ou dá para responder já? Dá para responder. São duas perguntas da Gracione, né? Isso. Tá. Vamos lá. A primeira é a inserção de crianças em família acolhedora. Bem, a proposta da família acolhedora, ela veio, de certa forma, tentar garantir que crianças e adolescentes pudessem ter uma convivência em família, ao invés de conviver em unidades de abrigo, né? Que eu gosto de chamar abrigo porque eu sempre falo que o acolhimento é muito mais uma metodologia, que ela pode ser abrigada de uma maneira acolhedora ou pode ser abrigada por meio do recolhimento. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente viveu o recolhimento compulsório, de formas muito violentas, né, de intervenção com esse público. Então, eu continuo chamando o espaço de abrigo, mas aí eu venho chamando, na verdade, de metodologia de acolhimento, como uma metodologia que, na verdade, é bacana para a gente poder fazer com todo mundo. Né? Quando a gente chega no ambiente, a gente vai fazer um grupo, quando a gente vai fazer uma atividade com a meninada, a gente faz uma perspectiva de acolhimento. Então, acho que isso faz com que o espaço seja mais humanizado, né? Então, é uma proposta que vem da Europa, né? E que está dentro desse marco aí do liberalismo social, do chamado pluralismo de bem-estar social. E com toda medida de pluralismo e bem-estar social, tem o objetivo de reduzir os gastos do Estado. Para mim, é um equívoco, porque eu acho que os investimentos que são feitos na política de acolhimento são investimentos muito pequenos. O processo de assalariamento dos educadores é muito baixo. Geralmente, não se constrói um abrigo com uma arquitetura apropriada. Geralmente, se aluga um espaço e a gente vai fazendo ali puxadinhos, né? E arrumações. E aí, quando você pega essa família e coloca ela com a responsabilidade de cuidar de uma criança, tem uma dimensão solidária nisso daí, mas tem uma dimensão de repassar para uma pessoa da sociedade uma responsabilidade que deveria ser do Estado. Então, é lógico que é muito interessante e um trabalho maravilhoso vem sendo feito com as acolhedoras no Brasil inteiro. E a gente também não pode negar os efeitos, né, de você ter uma criança ou adolescente dentro de uma unidade familiar, conseguindo conviver com uma família, né, que não esteja ali com uma porção de gente, que depois ela tenha a possibilidade de viver nesse espaço provisoriamente e retomar os laços com a sua família de origem ou, né, uma família adotiva. Mas nem todas as crianças e adolescentes elas vão ser consideradas nessa recepção dessas famílias acolhedoras, né? Elegíveis, né? Como a gente pode falar. Por quê? Porque muitas delas apresentam, na verdade, inúmeras dificuldades, vêm com uma revolta, vêm com uma questão de uma dependência química, e que, na verdade, é muitas vezes a política de assistência lá na proteção especial que vai ter que ter os profissionais mais preparados
E eu gosto sempre de fazer essa analogia, né? Para mim, eu acho muito ruim a fragmentação da política de assistência social, sabe? Essa coisa de proteção especial e proteção básica. Para mim, a gente tinha que ter proteção. Porque muitas vezes o CRAS e o CREA estão fazendo a atuação com a mesma família, trabalhando de uma maneira totalmente fragmentada. E os abrigos, por sua vez, terminam não tendo suporte, quando esses meninos são reinseridos na família e são desligados. Terminam não tendo, muitas vezes, o suporte. Então, acho que a gente precisava fortalecer esses espaços. Mas como isso não existe, e a gente não pode pensar em mudanças agora, para a gente não correr o risco de perder os avanços que a gente teve na política de assistência social, eu vejo que o abrigo ele tem uma função no modo de produção capitalista. Ele é uma instituição que nunca vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Ele tem um papel, né? Ele tem uma funcionalidade no modo de produção capitalista. E também vejo que, se a gente não fizer uma discussão relacionada à maneira como essas famílias estão olhando para essas crianças, em alguns momentos essas famílias podem olhar para essas crianças só como números, né? Porque em alguns momentos elas recebem uma bolsa para poder garantir também o sustento dessas crianças. Então, pode ter família aí querendo ter uma porção de criança e, se não tiver também um controle das equipes, elas podem olhar essas crianças e adolescentes como meio de vida e não como, na verdade, segmentos que precisam ser protegidos provisoriamente. Porque da mesma maneira, né, que, que antigamente, quando tinha a história da per capita nos abrigos, determinados abrigos ficavam fechados e as equipes, na verdade, não faziam desligamento, não faziam reinserção familiar. Por quê? Porque com o abrigo cheio eles recebiam mais recursos. Era muito cruel isso. Então, quando acaba isso, você tem a possibilidade de garantir atendimentos em pequenos grupos e não mais aqueles atendimentos super inchados. Isso aconteceu também muito com o pessoal da saúde mental. Os hospitais psiquiátricos recebiam uma verba de acordo com a quantidade de pacientes psiquiátricos que tinha, né? Isso é muito forte naquele filme que o Rodrigo Santoro faz, né? Bicho de Sete Cabeças. Então, os abrigos e a família acolhedora, todos eles vão apresentar potencialidades e lacunas, né? Eu acho que eles são trabalhos complementares. O gestor que implementa a família acolhedora para acabar com o abrigo está cometendo um equívoco, né? A gente não pode acabar com os instrumentos de proteção. Na minha opinião, a gente só vai conseguir acabar com os abrigos quando a gente romper com o capitalismo, quando a gente conseguir estabelecer um processo de aquilombamento nas comunidades e romper com a lógica da família nuclear burguesa. E a gente perceber que família não é só sangue, que família é sintonia. Quando a gente pensar numa lógica mais comunitária e compartilhada dos cuidados e da educação, a gente consegue romper com o abrigo, a gente consegue romper com família acolhedora. Do contrário, a gente vai precisar dessas instituições e, se elas existem, a gente precisa qualificar o atendimento prestado nesses espaços. A família acolhedora tem um probleminha maior, porque muitas vezes a gente tem mais dificuldade de fazer fiscalização nas unidades familiares e saber, por exemplo, o que essas famílias, de certa forma, estão fazendo com essas crianças e adolescentes. Mas, por outro lado, os abrigos, eles, de certa forma, terminam estabelecendo relações que são relações que, muitas vezes, os vínculos e os laços também se perdem, porque os profissionais não são contratados com salários dignos, por meio de concurso público. Então, você tem um profissional que trabalha no ano, daqui a pouco, no outro ano, ele já não está lá, ele não está lá para contar uma história, né? Ele não está lá para poder, de certa forma, dar continuidade e servir como um profissional de referência. A política de assistência social tinha muito esse cuidado de pensar em profissionais de referência que tivesse aí uma representatividade, uma legitimidade de determinadas instituições. Mas o processo de valorização desses profissionais impede que eles permaneçam. Muitas vezes eles saem em busca de outras oportunidades de trabalho, né? Porque a política de assistência não pode ser a política do puxadinho, não pode ser a política da improvisação. A gente tem que levar a sério. A gente está vivendo o absurdo do retrocesso do governo vir trazer agora, nos segmentos governamentais, a proposta de serviço social voluntário, né? Isso é uma aberração, um retrocesso, né? E que vai ter um impacto não somente para os assistentes sociais, mas para todos os profissionais que estão na área social. Então, essa cultura, né? Eu tenho que responder as duas questões juntas. A cultura de institucionalização a gente mudou. Se você for observar o número de crianças e adolescentes que nós tínhamos institucionalizadas em 1979, período do Código de Menores, né, o período da FUNABEM, e a quantidade de crianças e adolescentes que a gente tem hoje,
vivendo em unidades de acolhimento institucional, em abrigos, é muito menor. A gente tem uma população de 210 milhões de habitantes e a gente tem aí pouco mais de 45 mil crianças institucionalizadas em abrigos, né? E a gente tinha, em 79, que a gente tinha aí 130, 140 milhões de habitantes, a gente tinha quase 100 mil crianças e adolescentes institucionalizadas na FUNABEM, isso sem contar aquelas que tinham cometido algum tipo de ato infracional. Então, o processo o Estatuto da Criança e do Adolescente contribuiu de fato para o processo de desinstitucionalização. Agora, a gente não vai mudar o capitalismo por meio da lei. Essas crianças e adolescentes, eles estão ali porque eles são de famílias que vivem em realidades profundamente desiguais, são extremamente empobrecidas. E uma outra coisa que eu quero falar, a gente tem que parar com essa história de ficar reproduzindo, porque a criança não pode ir para o abrigo por questão de pobreza. Só existe criança pobre no abrigo, gente. Só existe criança pobre no abrigo. O que a lei diz é que a gente não pode, na verdade, fazer o quê? Com que a família perca o seu poder sobre a criança por uma questão de pobreza. Isso a lei diz. Mas dizer que a criança não pode ser abrigada porque é pobre, só tem criança pobre em abrigo. Então, o abrigo ele é funcional ao modo de produção capitalista. Desde lá de Oliver Twist, lá na Inglaterra. Né? Os países europeus também têm unidade de abrigo. Os Estados Unidos também têm. Porque é uma instituição funcional para esse sistema. Né? A ruptura envolve um conjunto de mudanças e transformações societárias. E a gente não vai mudar o capitalismo com lei. É com luta, com organização, com mobilização política, né? Para derrubar esse Estado. Isso que a gente tem que fazer. Nossa, estou até sem ar, Rodrigo. Muito bom, né, a sua resposta, nos faz refletir cada vez mais. Como eu falei, eu tenho 3 perguntas, mas eu vou para o segundo bloco. Eu não sei se alguém aqui quer falar, né, sem ter posto no chat. Se alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração. Esse é o momento. Estou olhando aqui. Ok, só estou olhando aqui no chat. A Lívia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui no chat. A Lívia. Real, é preciso olhar com mais carinho para as crianças e mais ainda para os adolescentes em situação de acolhimento. Espaços muito potentes. Eu estou entendendo que, assim, ao vivo aqui não tem perguntas. Aí eu vou, para a gente encerrar, eu tenho 3 perguntas que eu formulei no decorrer da sua fala, Rodrigo. De certa forma, você até já respondeu. Eu queria que você pudesse apontar sugestões diante da sua trajetória com relação a essas 3 questões. A primeira, como construir propostas com jovens, entendendo-os como sujeitos e protagonistas de verdade. Não é simplesmente, as pessoas gostam muito de falar de protagonismo, né, juvenil. Mas, de fato, no cotidiano, como a gente constrói com eles, né? E não de cima para baixo, como a gente vê muitas das vezes, e às vezes a gente vê algumas pessoas à frente de entidades. Eu não entendo por que a coisa não anda, né? A forma como foi construída também eu acho que impacta. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, possibilidade de desconstruir ideias conservadoras, preconceituosas e alinhadas a essa lógica, né, que você falou, a lógica da culpabilização das famílias, dos jovens, né? E aí, principalmente, essa questão da maioridade penal, né, da redução da maioridade penal. Eu me lembro, isso ficou muito forte para mim, um ano de... A gente estava fazendo um trabalho de pré-conferência do CMDCA. Eu não me lembro agora o ano, acho que foi 2015, eu não lembro. E aí, a gente, na hora da escuta, ouvia trabalhadores, colegas e jovens fazendo mesmo a defesa da redução da maioridade penal, né? Essa coisa de você estar replicando essa ideia. De que maneira que a gente desconstrói coletivamente, de forma democrática, essa ideia, descortina, né, o que está por trás disso, né? E terceiro, para os gestores que estão, né, à frente de organização da sociedade civil e trabalha com crianças e adolescentes, quais questões não podem sair do horizonte para execução de serviços que garantam direito e não destruam ou violem ainda mais o direito dessas crianças, desses adolescentes. Aí pensando na perspectiva do gestor que está à frente de uma organização,
né? Pontos que, assim, não pode deixar de pensar para construir serviços que efetivamente possam garantir direitos. Aí eu finalizo a minha participação. Aí você pode responder, Rodrigo, e se quiser, no final, já fazer suas considerações finais, tá bom? Tá. Ô, Alessandra, suas perguntas são muito complexas, né? E importantes. Você traz aí 3 perguntas que daria para a gente ficar mais 1 hora conversando, né? Mas o que eu quero trazer para você, assim, acho que é a questão do exemplo prático, né? Como construir propostas, né, de jovem protagonista. Eu lembro do movimento estudantil, né? Eu lembro do movimento estudantil, que no movimento estudantil você tem o centro acadêmico, o diretório acadêmico, o DCE, e quando você vai para os encontros, todas as discussões políticas são feitas no meio de um determinado coletivo. Nenhum estudante de serviço social da Enesp vai pegar o microfone para defender uma pauta que não esteja dentro das bandeiras de luta do conjunto Cefes-Cred e da Enesp, né? O conjunto Cefes-Cred, da ABEPS e Enesp. Ele vai fazer uma fala para reforçar, mas ele pode problematizar. O que acontece? Pegaram os meninos em situação de rua na década de 2000, levaram para um hotel maneiro, vamos dar voz a esses meninos. Porra, se você dá voz a um menino em situação de rua, o que tu tem que perguntar para ele? Como é que é a vida na rua? Porque isso ele entende, é o lugar dele, que ele estava vivendo. Ele vai falar de várias coisas que tem ali na rua. Agora, como é que você vai pegar esse menino que está longe da escola, que vive um processo entre idade e série, né? Existe uma defasagem entre idade e série, às vezes ele tem 17, mas ele está numa série lá no iniciozinho. Como é que você pega o menino e fala assim, qual é a sua visão sobre o Enem? Qual é a sua visão? O garoto não está nem pensando em ir para a faculdade. Aí pega o garoto e fala assim, qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? O garoto nem sabe o que é maioridade penal, mas aí ele vai lá e reproduz o que o pessoal passa naqueles programas sensacionalistas. Isso não é dar voz para mim, não. Isso é opinião. Opinião não é conhecimento. Opinião não é algo que é construído socialmente em meio aos movimentos. Sabe? Esse tipo de opinião ela tem que ser levada em consideração, sim, mas não significa dizer que a gente vai concordar com a opinião. Todo adolescente, toda criança tem que ter direito à voz, mas isso não significa dizer que a gente tacitamente eu concordo com tudo que você diz. Não, a gente não vai concordar com tudo que a criança e adolescente também diz, não. Eu acho que também existem alguns aspectos que a gente tem que formar esses meninos para que eles possam falar e ter conhecimento de causa e não fazer uma reprodução papagaio pelo que eles ouvem lá no Siqueira Júnior, pelo que eles ouvem de Wagner Monte, pelo que eles ouvem de Ratinho e dos conservadores de plantão. Porque esse discurso conservador ele é muito forte. A gente tem que ter uma representação como os meninos dos grêmios estudantis, como os meninos que estão lá do Colégio Pedro II, aquele pessoal que fez o Amanhecer, né? A ocupação pelo Amanhecer, que fizeram as discussões relacionadas aos partidos, aos movimentos, aos coletivos, que hoje os coletivos são muito fortes dentro das universidades, coletivo de estudantes negros, coletivo de estudantes evangélicos em defesa do Estado Democrático de Direito, né? A galera do passinho, a galera do funk. Então, quando a gente dá voz para o menino e quer que ele seja representante, ele tem que representar um grupo. E a gente tem que, na verdade, fazer um trabalho para perceber, olha só, existem esses dois lados, existe isso. Esses meninos muitas vezes emitem opinião porque eles ouviram da mídia, viu no WhatsApp. Então, isso é totalmente anticientífico, é antiacadêmico, é antipedagógico. A gente também ficar fazendo uma coisa de dar voz à força. Ele tem que ter voz, ele tem que ser respeitado. Ele tem que poder, dentro do abrigo, falar, poxa, tia, será que na segunda-feira você pode fazer uma carne moída ao invés de uma salsicha? Será que dava para ser a carne assada na sexta-feira, que vai ter visita dos nossos familiares aí, ao invés de fazer angu com dobradinha? Por que os meninos... Isso é uma coisa que os meninos precisam ter voz dentro das unidades de abrigo. Os meninos precisam... eu falo assim, cara, vamos ver um filme. Você colocar ali 3 filmes e ele poder dar um exemplo. Mas essas questões que são extremamente complexas,
Até o pessoal do nosso campo progressista, se vocês pegarem aí um livro sobre direitos humanos do Jacob Borender, tem uma opinião super controversa sobre a questão da redução da maioridade penal. Então, assim, no que diz respeito a isso, eu acho que, primeiro, a gente tem que preparar a meninada. E preparar a meninada para ela poder se representar com segurança, para defender os seus direitos. Não perda de direito. Eu acho que é isso que a gente está faltando. E eu lembro que, quando eu fui do abrigo, a gente fez um movimento chamado Jovem na Política, que reuniu 3 abrigos do Rio. Era o abrigo Casa da Vila, o Arlindo Rodrigues, na Tijuca, e a Casa da Carioca, que era no centro. Os meninos fizeram reunião durante 1 mês e meio e fizeram uma carta, eles leram essa carta na Alerj, numa atividade que teve na Alerj, que foi um levantamento que os parlamentares estavam fazendo sobre a situação do abrigamento no Rio de Janeiro. Os meninos construíram a carta, mas para eles construírem aquela carta, a gente teve uma porção de oficina sobre o estatuto, a gente leu o artigo, o pró, o contra, eles tiveram e aí eles fizeram uma discussão que foi muito legal, dizendo o seguinte: poxa, as pessoas recolhem os meninos, colocam no abrigo, mas pegam meninos que não têm nenhuma trajetória dentro do abrigo. Um abrigo que é para 15, fica com 30. Aí os meninos estão vivendo uma situação super precária, ele pega as nossas coisas, os nossos tênis, e leva embora, e a gente fica sem. Só que a gente não tem que ser contra esses meninos. A gente tem que, na verdade, fazer com que a prefeitura possa organizar um acolhimento desses meninos de uma forma digna, sem superlotar os outros abrigos. Porque a gente já viveu na rua, a gente não quer que dê menino em situação de rua. Então, olha só a cabeça dos meninos. Eles construíram isso, e meninos que não tinham escolaridade universitária, não. Eles construíram uma discussão entendendo a solidariedade, problematizando. Estavam lá super tristes porque perderam seus tênis, superlotaram, botaram o abrigo com 30, os meninos evadiram, e no que evadiram, levaram os pertences deles. Aí pegavam meninos que já estavam trabalhando, que já estavam em curso, né? E pegaram meninos que estavam na rua e que não queriam estar naquele espaço de abrigo, e que nem viviam em situação de rua, que não tinham, na verdade. Então, olha a complexidade que esses meninos elaboraram. Eles foram lá e emitiram opinião na Alerj, não tinha um educador do lado deles. Eles super nervosos foram lá, pegaram a cartinha deles. Aí eles mandaram a cartinha para a gente ler, para a gente poder melhorar o errinho de português, a falta de vírgula. A gente foi lá, ajudou. A gente instrumentalizou, sim, mas eles construíram. Então, eu acho que é uma construção, como acontece no movimento estudantil. O movimento estudantil de serviço social hoje organiza eventos com 1.000 pessoas no Rio de Janeiro. Não tem um professor na comissão organizadora. Como é que pode isso? Eles juntam dinheiro, eles fazem inscrição, eles arrumam quentinha, a quentinha estraga, aí eles dividem a quentinha, aí dorme no colchonete, não dorme, arruma um canto, é uma sala de aula improvisada, é uma barraca. Eles dão um jeito. A gente precisa, na verdade, estar ao lado deles, fazendo um trabalho de orientação, de discussão política, para que eles possam tomar as decisões com consciência, sem reproduzir o discurso do senso comum como se fosse papagaio. Uma outra questão, experiência boa, inovadora que a gente tem hoje, é o Green Up, Nise da Silveira. É um órgão que está organizando meninas, adolescentes e jovens para discutir a questão da violência sexual e as discussões sobre os direitos reprodutivos e a questão do combate ao machismo e LGBTfobia. Essas meninas fizeram uma entrevista comigo para colher informações sobre como é a realidade do abrigo, e elas estão escrevendo um projeto parlamentar. Olha que bacana isso, olha que iniciativa maneira. Aí como é que a gente tem que, na verdade, dar visibilidade a isso? O Amanhecer contra a Redução, os movimentos que se organizaram para botar pipas e para falar que criança e adolescente tem que ter direito, não tem que ser aprisionado. O lugar da criança e adolescente é na escola, é no lazer, é no esporte, sabe? Então, acho que essas coisas são bacanas. Tu vê, eu vou falar agora com os parlamentares aqui de Niterói para saber se é uma possibilidade. Encontrei os meninos na rua, eles ficaram olhando para dentro de um box de crossfit, que o crossfit está muito em moda hoje. Aí eu perguntei para eles assim, vocês gostam disso aí? Eles, porra, maneiro. Aí, e vocês gostariam de fazer? Porra, a gente gostaria, mas é caro, a gente não tem grana. Aí eu cheguei para o dono do CrossFit, perguntei para ele assim, pô, cara, você tem algum horário livre aí? Ele tem. Pô, e você teria a possibilidade de fazer uma parceria social aí, de arrumar um professor de educação física? Ele falou, olha, se você conseguir um professor de educação física, eu posso dar o horário de 2 às 3 para prestar um trabalho social aí. Eu abro para os jovens, para os adolescentes que quiserem fazer. Então, às vezes também falta... Aí, o que acontece? Ele já conversou com vários parlamentares aqui de Niterói e ninguém consegue um professor de educação física para poder dar aula para esses meninos lá no CrossFit.
Você está entendendo? Então, assim, eu acho que a gente tem que ouvir, eu acho que a gente tem que correr atrás. Nem todo mundo a gente vai conseguir, sabe? Mas, por exemplo, teve a experiência do Bruno Reis, que era um menino da Casa da Vila, ele gravou um CD, cantou com Luiz Melodia no Faustão, sabe? O sonho dele não era só o sonho dos meninos da Casa da Vila, era o sonho de todos os educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos que trabalharam com ele durante o período que ele viveu acolhido. Não era a Casa da Vila só materializou o projeto e o sonho de uma porrada de equipe e de vários meninos que ficaram encantados quando viram ali na televisão a representatividade daquilo. O que o pessoal do NESA, da UERJ, fez foi provocado pelo pessoal do abrigo da prefeitura. Eles fizeram um projeto sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que os meninos faziam músicas sobre o Estatuto. E o primeiro, segundo e terceiro lugar ganhavam um Walkman, era a época de Walkman. Olha só como eu sou da antiga. E aí, sabe quem ganhou o prêmio? O terceiro lugar foi um menino do abrigo que fez um rap da juventude na era da AIDS, fazendo uma articulação sobre o combate à AIDS, o Estatuto da Criança e Adolescente e o direito à saúde. Gente, quando o garoto chegou no abrigo com aquele Walkman, os outros meninos todos queriam ser MC. Todos aqueles garotos. E aí eu falei assim, olha só, ele não ganhou só porque ele fez um funk. Ele ganhou porque ele fez um funk com conteúdo, que falava sobre direito. Você está entendendo? Não é só falar, mas é falar com conteúdo. Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer isso com essa meninada, a gente tem que acreditar nisso. E a gente tem que ter eles do nosso lado, para que eles possam entender que o processo não é de uma hora para outra. A gente não aprende as coisas de uma hora para outra. Ninguém come cachorro-quente sem salsicha. Para você poder... Quem falava isso era o Totonho, lá do Escola, quando os meninos pediam emprego. Como é que você vai conseguir emprego se você não tem documento, se você não tem formação, se você não tem escolarização? Então, você quer comer um cachorro-quente sem salsicha? A menina, não, eu quero comer com salsicha. Então, para comer o cachorro-quente tem que ter salsicha. Para poder trabalhar, tem que ter documento, tem que ter formação. Existem outras coisas que precedem. Então, entender a processualidade. Essa sociedade virtual é tudo muito instantâneo. 120 toques, vídeo de 30 segundos. A gente tem que, na verdade, trazer essa meninada para entender que a vida não é que nem um leite em pó que tu coloca na água, faz e está pronto, não. Existe uma processualidade aí, né? Um outro aspecto que você traz sobre a possibilidade de desconstruir essa questão conservadora, eu acho que, de certa forma, eu já tentei responder na primeira e na segunda, né? Como construir propostas. Eu dando exemplo dessa experiência do Gui Up, Líder da Silveira, os grêmios estudantis, o pessoal dos diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, tem muito adolescente que entra na universidade e já vai começar a militar. E o movimento estudantil é um movimento autônomo, que é feito por esses jovens com toda a dificuldade, mas com todo o empenho, com toda a luta. Tem um baita orgulho do pessoal do Dunk aqui de Niterói, né? E do pessoal de lá da FRJ, onde eu me formei, né? E para os gestores, né? Eu acho que essa conversa com os gestores, né? Eu acho que, assim, sabe o que a gente tinha que fazer? Um compilado de tudo que saiu nas últimas conferências de assistência, conferência de criança e adolescente, pegasse um compilado, o que saiu na conferência estadual, como deliberação, e olhar deliberação por deliberação e ver o que saiu do papel e o que não saiu do papel. E o que não saiu do papel, os gestores começarem a ter o compromisso, assumir o compromisso de fazer. Porque, assim, não adianta mais a gente ir para a conferência para deliberar e as coisas não saírem do papel. A gente delibera bem, tem uma porrada de proposta boa, mas quando a gente vai ver, não sai do papel, porque a gente tem que ter uma perspectiva de monitoramento. Eu acho que é papel dos gestores olhar o que foi deliberado para que ele possa pensar na questão das políticas sociais e das políticas, no fortalecimento das políticas públicas. Isso é um caminho, não o único, mas acho que isso é um papel que nós, profissionais, deveríamos fazer um levantamento da última década e ver o que saiu do papel, o que não saiu do papel, porque isso dá uma força para a gente, porque o que é deliberado numa conferência é um trabalho coletivo, pô. A gente não precisa inventar roda, tá aí. Tanto na conferência municipal como na conferência estadual. Às vezes, a gente sabe que tem aqueles golpinhos, que tem aquelas manipulações, que muitas vezes os segmentos governamentais tentam colocar suas pautas e sobrepor o que a sociedade civil traz. Tem isso. A gente sabe que faz parte da disputa política. A gente não está bobo nessa história. Mas a gente tem muita coisa pronta e boa já sistematizada. Então eu sempre falo assim, tenta procurar isso, que eu acho que isso é um trabalho bacana que a gente pode ver para a gente poder fazer coisa legal. Outra coisa é pensar
a dimensão participativa. Por que eu digo participativa? Porque a gente não pode fazer com que o orçamento seja uma canastra da Emília, aquela canastra encantada que você não sabe o que tem ali. Sabe? O orçamento ele não pode ser um mistério. O orçamento ele tem que ser algo que as pessoas entendam. Por quanto de grana a gente tem para fazer? Porque nós que somos assim, a gente escreve projeto de intervenção, projeto de trabalho. Algumas das nossas propostas de trabalho são 0800, porque a gente nunca sabe quanto a instituição tem para nos oferecer. Agora, do momento que a gente sabe, não, a gente vai ter essa grana. Porra, o que dá para fazer com essa grana? O que a meninada quer? Porra, a gente quer fazer um vídeo, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer fazer um espetáculo de dança, sei lá. Aí, poxa, vai ter uma professora de dança, vai precisar contratar, não vai precisar contratar, a gente tem esse recurso humano na instituição, sabe? Que aí a gente tem a possibilidade de pensar um planejamento para o outro ano. Olha, ano que vem, então a gente vai fazer essa proposta. Ah, mas aí os meninos já mudaram, mas é uma proposta que segue aqui e ali. Tem gente para fazer, não tem gente para fazer? Sabe, eu acho que isso também é um outro elemento. A gente que está na esfera do poder precisa, na verdade, fazer com que quem está na prática entenda mais dos processos burocráticos, orçamentários, prestação de conta, que eu acho que isso falta muito, mas para quem está lá na execução, precisa também criar uma lógica de desburocratizar e de socializar mais esse conhecimento para quem está lá na ponta entender. Porque, às vezes, a gente faz um orçamento e aí vamos fazer um orçamento e vamos fazer um pedido para comprar um produto. A prefeitura fazia muito isso. Pô, tinha época que chegava sabão em pó no abrigo, o sabão em pó manchava a camisa dos meninos ao invés de lavar, de tão ruim que era a qualidade do sabão em pó. O feijão que muitas vezes chegava na prefeitura, de 1 quilo, 900 gramas que a gente aproveitava porque 100 gramas era só de pedra. E aí a gente problematizava isso com os meninos. E a gente falava isso com o gestor. Não, a gente não quer que a gente discute só isso com a nutricionista, não. Porque a nutricionista é tão trabalhadora quanto a gente. Em algum momento ela vai filtrar a informação, a nossa indignação não vai chegar ao gestor, não. A gente quer falar com o gestor. Que história é essa, pô? De sabão em pó, chegar aqui no abrigo, manchar a roupa dos meninos, chegar uma porção de feijão com pedra. Então, quando a gente mostra para os meninos que isso faz parte da licitação, que a licitação tem que ser bem organizada, que você tem que estruturar a licitação com pedido, com produtos de qualidade, não é pedir qualquer coisa, não é pedir feijão, é feijão tipo 1, não sei o que lá, com qualidade, tal. É arroz parbolizado, tipo 1, é arroz branco. Tem que explicar, é Colgate com Flu, MFT, não é pasta de dente. Que pasta de dente? Qualquer pasta de dente chega. É que tipo de produto? Então, isso não chega para quem está lá, para o educador, para o menino, para a família, não chega. Ah, por que a gente só está comendo dobradinha? Ah, porque pediram no apoio nutricional esse tipo de alimento. Alimento que tivesse proteína. A dobradinha. Mas pô, não pediram? Não pediram. Então, a gente não sabe por que não acontece. Então, acho que tem que ter maior interlocução. Eu sempre falo isso. O cara que é secretário de saúde tem que usar o Hospital Souza Aguiar. O cara que é secretário de transporte tem que pegar o 384 na Pavuna e ir até o Castelo para ver a precarização que é. Pegar o ônibus lá na Carobinha, em Campo Grande, vir aqui para o centro. Tem que fazer isso. O cara que é secretário de educação tem que passar um dia e fazer o lanche para os meninos lá, ir lá ver as condições lá das cozinheiras, quais são as condições que elas trabalham. Não adianta, porra. Eu acho que assim, gestão não pode ser uma parada só. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Gestão tem que ser algo que você chega no espaço e percebe se as condições mínimas estão sendo garantidas e se há uma qualidade para garantir algum tipo de bem-estar para a vida daquelas pessoas. Eu acho que são alguns aspectos que eu poderia sinalizar, poderia falar mais outros, né? Sobre, por exemplo, não tratar reunião de equipe como perda de tempo. Porque eu acho que reunião de equipe é fundamental. Não existe trabalho individualizado, o trabalho é coletivo. A gente tem que fazer trabalho, às vezes, na nossa unidade, a gente tem que articular outras unidades, e muitas vezes tem que articular muitas unidades, às vezes o Estado todo, para um determinado tipo de trabalho. Então, reunião de equipe não é perda de tempo. E como, geralmente, as trabalhadoras sociais são hegemonicamente femininas, eu já cansei de ouvir, é um bando de mulher que fica falando de novela. Eu ficava pau da vida quando eu via isso, que além de ser uma dimensão sexista, machista e conservadora pra caramba, não considera a reunião como trabalho. Ah, quer fazer reunião? Faz depois da tua hora. Não, reunião é na hora do trabalho. Reunião é na hora do trabalho. Então, o gestor tem que ter essa dimensão. E nós temos um papel que qual é o papel? Mas a gente tem que sistematizar mais. A gente tem que fazer mais relatório,
a gente tem que mostrar mais estatística. A gente não registra, a gente perde tempo atendendo, que na verdade não é perda de tempo, a gente utiliza o nosso tempo no atendimento e na hora que a gente vai fazer o registro, a gente vai embora. A gente vai tão cansado que não vai conseguir fazer o registro no computador da nossa casa. Aí chega no outro dia, é mais atendimento. Então, tem que ter uma previsão para a gente poder fazer registro. Porque, assim, não, essas instituições têm história. A história não pode ficar só aqui na nossa cabeça. Ela tem que ser sistematizada, ela tem que estar em relatório que tem uma dimensão quantitativa e qualitativa. E que os nossos gestores leiam os nossos relatórios. Porque, às vezes, a gente está falando que tem que ter sigilo. Às vezes, a gente está atendendo um lugar, a gente está numa sala que não tem chave para a gente guardar os nossos prontuários e garantir o nosso sigilo. Está entendendo? Então, acho que tem algumas questões relacionadas a essa relação que envolve também um pouco o nosso papel. Porque do momento que o gestor falar, eu não sei o que você está fazendo, não, está aqui, ó, meu relatório semestral, meu relatório anual, ó, eu fiz tantos encaminhamentos, eu fiz tantos grupos, nos grupos nós discutimos isso, isso e isso, foram tais músicas, foram tais reflexões, tais feedbacks, sabe? Que aí a gente, caraca, olha aí, mas a gente também precisa também dizer o que a gente faz, a gente também precisa colocar no papel o que a gente faz, precisa sistematizar isso para a gente poder pressionar esse gestor com argumentação, não apenas pelo nosso desejo, porque eu acho que às vezes também falta isso um pouco também do nosso campo de profissionais, mas os profissionais não fazem isso de sacanagem porque eles são pouco comprometidos, não, eles fazem isso porque eles são super sobrecarregados, tem tanta coisa para fazer que às vezes esse tipo de registro fica em segundo plano, porque a minha opinião é o seguinte, né? Eu tenho duas dívidas. Eu preciso comprar um feijão para minha filha aqui e preciso pagar a conta da Renner. Qual que eu vou fazer? Eu vou eleger a prioridade. É comprar o feijão. A Renner, eu vou dizer o seguinte, devo, não nego, pago quando eu puder. O profissional, mal e porcamente, com esse exemplo que eu estou dando, ele também termina fazendo esse tipo de escolha. Caraca, eu preciso atender 20 pessoas. Ele trabalha 6 horas. Como é que ele atende 20 pessoas em 6 horas? Então, ele vai atender, mas muitas vezes ele não vai registrar. Aí chega no outro dia, ele não registra. Aí quando você vai ver, ele está um mês trabalhando e não registrou. Não sabe nem o nome das pessoas direito. Ah, tem ali no prontuário e tal. Então, e não estou falando só de serviço social, não. Os educadores, os psicólogos, as assistentes sociais, os pedagogos. Né? Todo mundo precisa, na verdade, ter esse compromisso com algum tipo de registro mínimo. E esses parâmetros mínimos eles vão ser construídos nas instituições. A gente não tem que vir com uma receita de bolo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, as instituições vão construindo que são parâmetros mínimos dessa questão do registro. E aí os nossos gestores eles precisam ter uma atenção e um cuidado de pegar esse documento e ler, olhar, ver o resultado, para perceber o que a equipe está demandando ali por escrito, para depois falar, eu não sabia que isso daí estava acontecendo. Alguém me falou, sabe? Então, eu acho que para não estender mais, seriam alguns dos aspectos aí importantes para pensar essa relação com o gestor. Obrigada, Rodrigo. Eu ia pedir para você fazer a consideração final, mas o Adolfo está botando assim o dedinho querendo falar. Empolgante. Muito mais novo do que eu, mas você me fez lembrar, Rodrigo, quando em 1977, tua pré-história aí, eu entrei para o Fundão, a aula começava em março, mas no final de janeiro eu já entrei no movimento estudantil lá da UFRJ. Então, desde antes de começarem as aulas, eu fazia parte, porque é esse compromisso que nós temos que ter. E olha só, eu vou fazer 2 pedidos às pessoas presentes. E depois, no final, tem uma surpresa para você, tá? Primeiro pedido. Daqui um pouquinho eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera, porque a gente tem que fazer um print dessa tela com a presença de vocês. Podem ir ligando as telas aí. E segundo pedido, eu vou tentar editar esse vídeo amanhã, botar ele no ar no YouTube. Eu queria que quem for estudante compartilhe com teus amigos, faça debates em cima disso, né? Para não cansar muito a garganta do Rodrigo. Façam debates, troquem ideias e depois compartilhe com o Rodrigo o resultado disso, porque não pode deixar de registrar. É fundamental registrar. E quem é assessorado por nós, por favor, reúna a sua equipe, coloque o vídeo,
ouçam juntos, anotem tudo, registrem tudo, passem para o Rodrigo. E olha quanta coisa importante. Poxa, a gente veio falar aqui de criança e adolescente, mas, caramba, o que ele falou serve para tudo, para esse momento, para o nosso momento que a gente está vivendo. Meu ouvido está tão doído da cacofonia que a gente ouve nos jornais e nos políticos, e hoje foi sinfonia, né? Uma coisa harmônica, gostosa de ouvir. Eu estou empolgado. Já estava doido para lutar, mas agora mais ainda. Gostei muito, Rodrigo. Então, pedi todo mundo ligar as câmeras para a gente fazer um print bonito. Muito obrigado, Rodrigo. Ele ainda não fez as considerações finais, não deixa ele fazer. Sei, mas eu já estou agradecendo, porque eu não vou fazer consideração final. Eu só vou, quando ele acabar as considerações finais, e a Alessandra falar, tem uma surpresinha. Todo mundo espera que tem uma surpresinha no final, tá? Das que eu gosto de fazer. Aí todo mundo pode ficar aí para ver. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Falou. Com você, Rodrigo, para você fazer as suas considerações. Eu acho que o que fica para a gente é fazer uma discussão séria sobre essa questão da família, ter a experiência do Quilombo como uma grande referência de proteção, de afeto, de cuidado coletivo, que eu acho que é uma experiência que a gente teve no Brasil inigualável e que vai combater essa dimensão solitária e privatista da família nuclear burguesa, discutir a questão da desmilitarização da polícia e o que a gente entende por autoridade, como que a autoridade tem que atuar com a gente. E a autoridade não é só autoridade policial, não, a relação com a autoridade familiar, a relação com a autoridade do professor, né? Como que a gente pensa isso, que é uma troca, tentar criar relações mais horizontais e menos verticais. E o fora Bolsonaro, isso daí tem que ser entoado por todo mundo. A gente não pode perder de vista o fora Bolsonaro, construir um outro tipo de projeto, ler as propostas dos candidatos a presidente, dos candidatos ao governo do Estado, né, que, de certa forma, também estão deixando muito a desejar, construir um outro tipo de participação política e fazer com que a juventude entenda que ela tem papel, né, porque é chato esse negócio de política. Mas quando a gente, na verdade, traz o lazer, traz a música, traz o Mano Brown, traz o passinho, aí a meninada começa a achar que aquilo dali é só lazer, entretenimento, mas é pelo meio do lazer e do entretenimento que a gente vai construindo as relações políticas também. Então, acho que essa dose de criatividade, de sacação, a gente também tem que ter. Reunir os elementos que a meninada gosta e, a partir desses elementos, conseguir introduzir os debates políticos para que eles possam, na verdade, produzir conhecimento, produzir cultura e ter opinião sobre os assuntos, mas uma opinião forjada no seu conhecimento, não por meio dessas redes conservadoras, reacionárias, que propagam aí todo tipo de preconceito e de iniciativa que é contra a iniciativa pública e é contra os direitos sociais e os direitos humanos. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. O Adolfo tem uma surpresa. Então, assim, quero dizer a todo mundo que está aí, né? A gente está no final do ano, né? 2022 a gente volta com novos parceiros, né? Novas entidades participando do programa de assessoramento. Aos que estão aqui conosco, as entidades, ainda tem dia 11, sábado que vem, né? Só interna, é nossa despedida, né? E segue, acho que a ideia que fica, né? Construção coletiva. Não tem ilha, a gente só constrói juntos, tá? Adolfo, então, aí segue com a surpresa para a gente encerrar. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz
já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa tentar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Estamos aprendendo e continuemos assim, gente. Obrigada, bom sábado para todos. Muito obrigada, Rodrigo. A gente se encontra aí no caminho junto. Ó, me emocionou, hein, Adolfo? Me emocionou, hein? Essa música muito, muito A bacana. minha Obrigado também, a aí, minha viu? também. Ele gosta de fazer Obrigada, isso. professor Rodrigo, pela participação e por manter a gente com a chama acesa. Valeu, Obrigada. Silvana. Um beijo, viu? Bom dia, Beijo. pessoal. Bom dia. Parabéns, Rodrigo. Parabéns. Sensacional. Valeu, gente. Obrigado.